Bom dia! O nosso grupo é formado por Emily e Iago, Isabel, Khadij, Maria Clara, Maiara e Milene, e vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1939 a 1945, é assim chamada por ter se tratado de um conflito que extrapolou o espaço da Europa, continente dos principais países envolvidos. Além do norte da África e a Ásia, o Havaí, território estadunidense, com o ataque japonês de Pearl Harbor, foi também palco de disputas territoriais e ataques inimigos. Compreender o que levou à eclosão do conflito implica lembrar as consequências da Primeira Guerra Mundial, do ano de 1914 a 1918, culminando com a derrota alemã e a assinatura entre as potências europeias envolvidas do Tratado de Versalhes, que, culpando a Alemanha pela guerra, declarou a perda de suas colônias e forçou o desarmamento do país. Diante desse quadro, o país derrotado enfrenta grande crise econômica, agravada pela chamada crise de 1929. Iniciada nos Estados Unidos da América, que ao fim da Primeira Guerra tinham se estabelecido como a grande economia mundial e financiador da reconstrução da Europa, devastada pela guerra, entraram em colapso econômico, levando consigo as economias de países dependentes de sua e agravando as dificuldades econômicas na Europa. O agravamento da crise econômica aumentou o sentimento de derrota e fracasso entre alemães e alemãs, que viram nos ideais do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, a saída para a situação enfrentada pelo país. À frente do país fundado, em 1920, estava Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1933. Defendido ideias como a da superioridade, o povo alemão, da culpabilização dos judeus pela crise econômica e da perseguição, isolamento e eliminação dos mesmos e dos outros grupos como ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Pregava ainda a teoria do espaço vital, a qual defendia a unificação do povo alemão, então disperso pela Europa, e seria utilizada como justificativa para o expansionismo nazista. Também na Itália, a crise econômica do período entre guerras foi aproveitada por um grupo político antiliberal e anticomunista, que via na formação de um Estado forte a solução para os problemas econômicos e sociais. Tal grupo organizou-se como um partido fascista liderado por Benito Mussolini, que em 1922 foi nomeado primeiro-ministro pelo rei, Vítor Emanuel III. Mussolini, chamado pelos italianos de Duce, debateu rivais políticos e defendeu a expansão territorial italiana, culminando na invasão da Etiópia em 1935 e na criação da chamada África Oriental Italiana, anexado à Itália. Os dois líderes totalitários, Hitler e Mussolini, assinaram em 1936 um tratado de amizade e colaboração entre seus países. Estava formando o eixo Roma-Berlim, que, em 1940, passaria a ser eixo Roma-Berlim-Tóquio, marcando a aliança do Japão com os dois países europeus, formalizada com a assinatura de pacto tripartite, que garantia a proteção dos três países entre si. Estava formado o eixo, que durante o conflito mundial enfrentaria os seus aliados, aliança formada iniciada por Inglaterra e França, que mais tarde contou com a entrada de outros países, como os Estados Unidos em 1941, após sofrer um ataque japonês na ilha de Pearl Harbor, seu território no Oceano Pacífico, a União Soviética em 1941, quando a Alemanha de Hitler quebrou o Pacto Germano-Soviético de não agressão assinado há 2 anos antes, e até mesmo o Brasil, em 1942, saiu da neutralidade e que entrou na guerra. Em 1944, enviou combates para combater na Europa. A origem da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas decidiram levar a teoria do espaço vital adiante, promovendo assim o expansionismo alemão. Primeiramente, a anexação da Áustria, isso no ano de 1938. Depois, com a tentativa de incorporar as regiões dos súditos na Tchecoslováquia, pois ali viviam cerca de 3 milhões de falantes da língua alemã. França e Reino Unido concordaram com a Alemanha, na Conferência de Munique, a anexação de apenas 20% do território tcheco. Mas Hitler não respeitou o acordo, ocupando em 1939 todo o país. O próximo passo foi a invasão da Polônia na tentativa de recuperar Danzig, a qual era uma cidade perdida pelos alemães na Primeira Guerra. França e Reino Unido exigindo que os alemães voltassem atrás e, diante de Hitler, declararam a guerra alemã em 3 de setembro de 1939
e assim tinham dado início ao conflito mais destrutivo da história, o qual era a Segunda Grande Guerra Mundial. Erich von Manstein foi um general alemão que foi o principal responsável pelo desenvolvimento da Blitzkrieg, que era uma guerra relâmpago, que tinha uma tática militar que tinha como objetivo de destruir o inimigo por sua surpresa, rapidez e brutalidade. E essa técnica foi utilizada nas invasões alemãs da Polônia e da França, que levaram um pouco mais de um mês para se consolidar. Haja vista a eficiência da África. E Egito, Marrocos e Argélia era conquistado pelas forças aliadas. Antissemitismo. Além do expansionismo e das disputas territoriais, a perseguição a grupos étnicos, sobretudo aos judeus e ciganos, foi uma realidade na Segunda Guerra Mundial. Para o nazismo, os judeus eram os grandes culpados pela crise do país e passaram em um período de entreguerras, devendo, portanto, ser combatidos. Antes da eclosão da guerra política do segregacionista, já era colocada em prática pelos nazistas como obrigatoriedade de identificação pelo uso de uma estrela de Davi, símbolo religioso do judaísmo, proibição do casamento entre judeus e alemães, demissão de judeus de cargos públicos, criação de guetos e de campos de concentração e a mais radical de todas, a chamada solução final, que consistia na eliminação de prisioneiros através do uso de gás tóxico. O fim da guerra. Os aliados começaram a derrotar o Eixo em 1942. No Pacífico, Estados Unidos e Austrália derrotavam os japoneses. Em fevereiro de 1943, os nazistas perderam a Batalha de Stalingrado, na União Soviética, e foram expulsos da Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Na África, Egito, Marrocos e Argélia foram conquistados pelas forças aliadas. Em julho do mesmo ano, Vítor Emanuel III, rei da Itália, destituiu Mussolini do governo e assinou a rendição italiana aos aliados. No dia 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normândia, França, na operação que ficou conhecida como Dia D. Era o início da libertação francesa, e no fim de agosto, Paris estava livre. Em 2 de maio de 1945, soviéticos e estadunidenses tomaram Berlim. 2 dias depois do suicídio de Hitler e do alto comando do Partido Nazista, iniciou-se o processo de rendição das tropas nazistas, colocando assim fim à guerra na Europa. Só o Japão resistia, mas em agosto, diante das bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, o imperador Hirohito se rendeu aos aliados. Chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial, deixando cerca de 50 milhões de mortos e 35 milhões de feridos.